Bem-vindos ao Entrevistas de A a Z. Estamos no Vitra, o apartamento decorado da Plaenge. O nosso entrevistado hoje é muito especial. Rogério Melzi, presidente da Hospital Care, holding investidora em hospitais e clínicas por todo o Brasil. Entre eles, o Veracruz Hospital e o Veracruz Casa de Saúde em Campinas. Eu conheço o Melzi há mais de 2 anos e o admiro muito por seu profissionalismo e sua simpatia. Muito bem-vindo, Melzi. Obrigado, mas aí eu já saí devendo com esse elogio da simpatia, né? Não, muito obrigado, é um prazer. Você é uma pessoa incrível, super agradável, uma parceira nossa. E eu não esperava que a gente fosse falar num lugar tão bonito assim. O decorado aqui é lindíssimo. Então faz a ocasião ainda mais especial. Melzi, eu chequei o seu LinkedIn e vi que você é muito mais ocupado do que eu imaginava. Vi também que, além de você presidir a Hospital Care, você é co-presidente do Conselho de Administração da Cyrela, uma das maiores construtoras do país. Como você concilia tantas atividades? Eu acho que isso é maturidade, né? Você vai ganhando com o tempo, você vai aprendendo a fazer mais coisas, mais complexas, em menos tempo, talvez até com menos esforço, e também a montar bons times que dão suporte para que essas iniciativas todas possam acontecer no paralelo. Mas esse caso é interessante, porque a minha história com a Cyrela e com a família do senhor Eli Rony começa antes da Hospital Care. Na verdade, eu fui convidado, talvez há 5 anos, para fazer parte originalmente como conselheiro. Naquela época eu ainda era presidente lá do Grupo Estácio, né, do ensino superior. E eu comecei a frequentar o conselho e, de repente, a criar uma relação de confiança, que depois evoluiu para uma relação, eu diria, de amizade, com o senhor Eli, com a família, com os filhos. São pessoas incríveis, para mim, uma referência ímpar aqui no cenário brasileiro, tanto na parte empresarial, mas também na parte filantrópica. E, de repente, ele me convida para ser presidente do conselho, né? Junto com ele, essa foi a condição minha. Disse, olha, sozinho não, mas com o senhor eu até faço, não é? E dali a pouco ele estava me falando sobre a ideia de fazer uma empresa nova. Ele achava que era importante ter mais legados, né? Como se ele já fizesse pouco. Mas ele queria fazer alguma coisa fora dessa área da incorporação, da construção, e queria que eu fosse o condutor. Para ele era uma condição. Ele dizia, olha, eu quero fazer, quero investir, mas só se for alguma coisa com você. E foi aí que nós começamos a falar, e dessa conversa evoluiu para a ideia de se fazer uma empresa nova em saúde, que viria a ser a Hospital Care. Então, na verdade, essa atividade no Conselho da Cyrela, ela já é anterior ao evento, por assim dizer, da Hospital Care. Mas, além disso, eu participo de alguns outros conselhos, eu sou envolvido com esporte, eu gosto muito, particularmente de tênis, apoio... Aliás, eu ia lhe perguntar isso mesmo, que eu vi. Esporte e educação também, né? Você está bem ligado a essas duas áreas. Eu sou uma daquelas pessoas que acredita na questão da educação por experiência própria. Foi através disso, da busca permanente por uma educação. E educação não é só ir para boas escolas, mas é o tipo de leitura, o tipo de conversa que você procura, as pessoas que você conhece. Todo esse conjunto, eu acho que fez com que eu pudesse sair lá de São José do Rio Preto, né, que é a minha cidade natal, e correr o mundo, ir para grandes escolas, ir para grandes empresas. E é óbvio que quando você se dá conta que esse é um insumo tão importante para que haja mobilidade social, e sem mobilidade social não existe prosperidade, não existe paz, né, permanente em nenhuma sociedade, é natural que você queira começar a disseminar isso. E as pessoas fazem isso de diversas formas. Claro que a minha passagem pelo ensino superior, numa grande empresa, eu acho que potencializou isso e me mostrou talvez maneiras de ajudar mais pessoas a fazer, ou pelo menos tentar fazer esse mesmo percurso. Então eu sou muito envolvido, por exemplo, com a Fundação Estudar, que foi criada na década de 90 e para ajudar brasileiros que querem fazer, gostariam de fazer grandes programas educacionais em outras praças. No meu caso, quando eu fui para os Estados Unidos em 99, foi com a ajuda deles. Bacana. Então uma das maneiras que eu retribuo hoje me engajando o máximo possível nas atividades que eles fazem,
com jovens aí entre 20, 25, 30 anos. Aliás, o brasileiro deveria ter isso mesmo, de saber retribuir. Quem estuda na Unicamp, tendo uma possibilidade, deveria devolver para a universidade aquilo que aprendeu, não é? É uma cultura que é muito forte em alguns países, acho que nos Estados Unidos, onde a cultura da filantropia, do give back, né, como eles chamam, é muito enraizada, e que aqui no Brasil ainda é muito no varejo. A gente vê as pessoas fazerem isso, mas é muito ali no seu local, é pouco institucionalizado, é pouco organizado. Então, uma das coisas que me atrai muito no Sr. Eli é esse lado dele, né? Um lado de querer fazer o bem. Ele doa, ele tem um compromisso público de doar mais da metade de todo o patrimônio dele enquanto ele viver ainda, o que é uma coisa raríssima, não é? É muito inspirador. Muito. Você sempre fala dele com muito carinho, a gente observa isso. Sim, porque eu acho que ele reúne coisas muito boas no ser humano, não é? Uma pessoa que imigrou para o Brasil, ainda criança, mas que viveu toda sorte de dificuldade econômica, se fez. É uma pessoa que construiu um patrimônio, um império, não é? Nunca perdeu a humildade, a simplicidade, gosta das coisas simples. E em algum momento da vida, ele é uma figura que pratica o judaísmo, né, de uma forma muito, muito séria. Em algum momento da vida, ele se deu conta da importância de ajudar mais ainda as pessoas e assumiu publicamente esse compromisso. E aí ele abraça causas que lhes são muito importantes. Uma delas, que é admirável, segundo ele, é erradicar a prostituição infantil no Brasil. Sim. E eu acho que cada pessoa que consegue prosperar deveria seguir um caminho igual com as causas que lhes são importantes. Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de esportes, então eu procuro associar as minhas atividades, que eu espero que vão crescendo ao longo da minha vida, né, possam ir crescendo, a essas coisas que eu gosto, mas não importa. Desde que você ache o seu caminho para fazer o bem, que eu faça e vai ser muito bem-vindo. Claro. Melzi, o que é a Hospital Care? Conta pra gente. Então, a Hospital Care, ela é uma holding, na verdade, é uma empresa, uma corporação que nasceu para investir primeiramente em hospitais, mas depois a gente evoluiu, na verdade, para pensar em saúde de uma forma mais geral, mas com duas características bem importantes. Primeiro, a gente queria fazer isso no interior do Brasil. É um projeto que nasceu em Campinas, para Campinas ser o pivô de uma empresa que vai olhar muito lá para o oeste do Brasil, então interior de São Paulo, centro-oeste, mas vai olhar também para o sul do Brasil. E a razão disso, ou talvez a inspiração disso, tem a ver muito com grandes empresas que particularmente existem nos Estados Unidos, onde você vê estados que aparentemente são menores, não são tão importantes, por assim dizer, ou tão reconhecidos, mas onde nascem e prosperam grandes empresas que depois se tornam potências. Mas agora você viu que nós somos uma metrópole. Eu vi a notícia. Mas Campinas, quando nós decidimos fazer isso, é muito nessa inspiração de vamos olhar para um Brasil que poucas empresas que querem ser nacionais olham, mas que é um Brasil vibrante, é pujante, tem um monte de gente inteligente, legal, tem empresas bacanas. E Campinas era uma escolha natural, não só porque o Veracruz é um hospital magnífico, mas também porque tem uma certa proximidade com São Paulo, tem uma estrutura logística incrível, tem universidades incríveis, então esse conjunto todo tornava Campinas a nossa sede natural. Tanto que a sede da Hospital Care é em Campinas, ali ao lado do Veracruz. Mas tem uma segunda característica que nós escolhemos, que era, por assim dizer, privilegiar hospitais e clínicas que nós podemos considerar top em termos de qualidade. Isso é um posicionamento, não é? O meu projeto anterior de educação, ele visava mais atender uma massa maior, não é, de pessoas. Isso, eu sempre digo, não tem certo, não tem errado, são escolhas, são estratégias, mas nesse projeto aqui a ideia foi trabalhar ativos, por assim dizer, que são mais ligados a uma percepção de alta qualidade. Por isso que quando a gente chega em uma praça, a procura natural é daquele hospital, sempre começa por um hospital, mas é daquele hospital, daquela marca, que a população escolheria, ou gosta de escolher, quando necessário. Por isso que aqui em Campinas o Veracruz é a porta de entrada. Bacana. Melzi, qual é a sua formação? Nós queremos saber e também a sua trajetória profissional. Tá. Bom, ela vai ficando maior, né? Porque o tempo vai passando.
Antigamente eu escrevia meu currículo em uma página, mas agora... Não, veja, conta pra gente, na verdade eu saí de São José do Rio Preto aos 17 anos e eu fui fazer engenharia mecânica. Eu tinha uma facilidade, tenho, né, muito grande com números, e foi natural para mim fazer engenharia. Eu fui para o Mackenzie, eu queria muito para São Paulo, porque eu achava muito importante essa experiência da metrópole, da cidade grande, da independência. Logo depois eu já trabalhava numa fábrica em Guarulhos, chama-se Bardella, uma escola muito importante para mim. Fiquei vários anos ali no chão de fábrica. Anos você entrou na com 20 anos foi meu primeiro trabalho. Foi meu primeiro dia de trabalho, nunca mais parei. E era um estágio na época. Mas logo eu percebi que eu talvez não fosse um engenheiro, aquele apaixonado por desenho, por projetos, mas eu gostava muito de lidar com processos e com pessoas. E foi natural para mim evoluir para uma área mais de gestão. E ainda lá nessa empresa eu percebi que eu precisava aprender, ter um complemento. Foi minha primeira pós-graduação na Getúlio Vargas, já foi em administração. Eu passei 3 anos, né, trabalhava de dia, estudava de noite, lá em São Paulo. E aí foi interessante porque ali vivendo na companhia já de pessoas muito inteligentes, né, tanto na empresa quanto na Getúlio Vargas, eu comecei a pensar um pouco maior mesmo, não é? E a sentir mais necessidade de estudar mais, de buscar mais complemento, mas também de perceber que é possível fazer coisas grandiosas, né, ao longo de uma vida, se você planejar, se você ousar e se você também se der tempo para isso. E de repente eu tive a ideia de ir para os Estados Unidos. Eu queria aplicar, né, esse é o termo que se usa, para grandes universidades, para fazer aí sim um mestrado em negócios, né, um MBA tradicional. E o que eu nunca pensei é que eu seria, enfim, feliz ou capaz de atingir o que eu atingi. Eu acabei sendo aprovado para 4 das 10 grandes escolas americanas e fui estudar em Stanford, isso em 99, que é para mim a melhor escola do mundo, talvez juntamente com Harvard, né, de negócios, ali no Vale do Silício, onde tem as grandes empresas de tecnologia. Maravilha. Foi nessa época que eu conheci a Fundação Estudar, que me ajudou a fazer essa movimentação. E isso, em 99 até 2001 eu fiquei lá, fui trabalhar numa consultoria em Nova York para aprender mais sobre estratégia. Eu queria me desenvolver nisso. Queria ficar um pouco lá, era meu plano, quando infelizmente eu acabei perdendo meu pai, isso em Rio Preto, no finzinho do meu curso ali, em 2001 isso aconteceu. E aí naturalmente eu voltei para o Brasil, e quando eu voltei, eu queria continuar um pouco nessa área de consultoria, porque eu queria me desenvolver mais nessa frente. Mas eu acabei indo trabalhar na Ambev, que foi uma das coisas mais felizes que podia me acontecer. Isso era 2001, na época dos atentados terroristas, e eu tive a felicidade de ir para a Ambev numa época em que todos os grandes pensadores, por assim dizer, da Ambev estavam lá. Então tinha o Jorge Paulo Lemann muito ativo, tinha o Marcel, tinha o Carlos Brito, essa turma que hoje é mundialmente conhecida. E eu fui conviver com eles por 5 anos. E aquilo, eu digo que valeu tanto para mim quanto valeu para Stanford. Foi uma coisa assim fantástica na carreira. Para depois, eu acabei indo para o Canadá com eles, quando eles começaram o processo de internacionalização. Eu fiquei 1 ano em Toronto, depois eu volto, fico alguns anos com a família Pfeffer no Grupo Suzano, na holding, e depois eu já fui fazer essa jornada na Estácio, que foram quase 10 anos no Rio de Janeiro, foram 8 anos na verdade, no Rio de Janeiro, onde eu acabei me tornando presidente. Foi a primeira vez que ali eu tinha 39 anos, quando eu me tornei presidente da Estácio, que já era uma empresa grande, de capital aberto. Então ali já havia uma experiência muito grande do lado empresarial. E quando eu saí da Estácio em 2016, aí eu já tinha esse convívio com a família Horn. Havia, tanto neles quanto em mim, o desejo de criar alguma coisa, não é, de começar algo, de poder fazer algo diferente. E aí veio a história da Hospital Care. Na época o seu Eli conheceu o Paulo Guedes, que hoje é nosso ministro. Na época ele era, por assim dizer, o gestor de um fundo, que hoje chama-se Crescera. E os dois, enfim, se gostaram bastante, e junto comigo veio a ideia da Hospital Care. Claro que o Paulo hoje não tem nenhuma participação mais, mas os sócios do Paulo originais são os nossos sócios hoje, com os quais a gente se dá extremamente bem também. Então é mais ou menos isso. Que trajetória maravilhosa, Pois é. Maravilhosa. Muito cedo tudo isso, muito rápido, né? Aconteceu tudo na sua vida. Parabéns. Você sabe que eu converso muito com jovens, né? Eu gosto muito de fazer mentoria, e eu
eu realmente acho que é possível você fazer uma migração na sua vida, uma jornada, por assim dizer, que permite grandes coisas, desde que você queira começar cedo, você tenha sonhos razoavelmente concretos, quer dizer, e você se dê tempo para isso, né? Em 10, 20, 30 anos, eu reconheço que eu saio de uma posição, porque eu estou começando a vida, né? E a não ser que você tenha tido a sorte de poucos, né? De nascer já num ambiente onde as coisas estão muito resolvidas, você tem que se dar conta que a sua jornada vai ser mais longa e mais intensa, mas é possível. E para isso eu insisto muito, não queira fazer as coisas em 2, 3, 5 anos, porque elas não são feitas assim, mas em 20, 25 elas são. Não é? Se você construir um bom plano, se você se der esse tempo e se você tiver uma disciplina para correr atrás das competências que vão levar até lá. Agora, se você não sabe nem um pouco onde você quer chegar, você não sabe nem que competências você tem que buscar. Você fica muito pela sorte, né? Melzi, nós estamos passando por um momento muito delicado na saúde mundial. Como que a Hospital Care superou ou está superando esse momento e que lição também está tirando disso tudo? Bom, primeiro é um gerúndio, né? Porque não acabou, infelizmente. Hoje estamos vivendo essa situação. Para mim, pessoalmente, eu digo que é um privilégio, porque foi um acidente, né? Que eu estivesse trabalhando com saúde hoje, no meio dessa história toda, porque senão, certamente eu estaria como tantos olhando essa situação por fora, né? Mas olhar por dentro é uma experiência de vida incrível, e eu digo que é um privilégio, porque o que é a Hospital Care? O que é o conceito que nós trouxemos desde cedo, né? A gente usa um slogan que é Parcerias por Toda a Vida, com a crença de que neste mundo hoje atual, onde existe uma complexidade, um dinamismo, um nível de volatilidade muito grande, não dá mais para confiar em super-heróis, sabe? Aqueles grandes presidentes de outrora, pessoas que parece que tinham... Ainda tem gênios, lógico, mas são muito poucos. Então é preciso construir ambientes onde você consiga somar competências e opiniões diferentes. Isso é muito moderno, isso é muito, na minha opinião, vanguardista, não é? E acho que é uma coisa que a sociedade clama, inclusive. Eu sou muito feliz porque na Hospital Care nós conseguimos colocar isso em prática, porque nós temos investidores que pensam igual e nos deixam fazer assim. Então hoje nós conseguimos reunir competências assistenciais ou médicas, como queira, porque a medicina não é só o médico, né? Tem toda uma rede também que apoia, com competências muito grandes de gestão, de governança. Isso é um grande diferencial na hora de enfrentar uma crise como essa, porque você tem agora pessoas brilhantes no assunto saúde, epidemia, segurança, fluxos, processos, que tem que estudar o que se faz em vários lugares para entender rapidamente qual é a melhor abordagem para um certo paciente, mas na outra ponta, você tem uma série de pessoas, você conheceu algumas delas, extremamente capazes, competentes em recursos humanos. Então está faltando gente, eu sei como buscar. Está faltando capital, eu tenho acesso a capital, eu sei como resolver um problema financeiro. Está faltando gestão, nós temos talvez aí alguns dos melhores gestores do Brasil. E o resultado que a gente vê fala por si. Então, aqui em Campinas, para ficar no exemplo, muito rapidamente, naquele começo, essa é uma coisa muito interessante da epidemia, a rapidez é uma coisa que choca, porque, imagina, aconteceu na China, todo mundo em casa, vendo televisão, achando que não era conosco, aquilo é lá do outro lado do mundo, e de repente vem para a Itália, e aí todo mundo recua, diz, espera um pouquinho, isso aqui pode ser alguma coisa mais séria, mas ainda assim não é comigo, né? Porque na Itália você começa a ver aquela situação toda, né, dramática, e de repente está aqui no seu quintal. E quando chega na sua cidade, é questão de dias para que haja uma onda mesmo, né? E eu acho que aqui no Brasil nós somos extremamente felizes porque nós tivemos tempo. Todos os dias eu penso e me dá calafrios de imaginar o que aconteceu na Itália, calafrios, porque não havia conhecimento, não houve tempo, não houve preparação. Tudo aconteceu ali em dias, não havia EPI, né, segurança, não havia um fluxo para isolar um paciente, então todo mundo se contagiou, de repente não tinha mais médico, não tinha mais enfermeiro, porque eles também estavam doentes, e não parava de vir gente. Aquilo deve ter sido uma experiência absolutamente tenebrosa, mas nós tivemos tempo. Quem soube usar esse tempo, e aí essa união das competências foi decisiva, se preparou. Então aqui em Campinas, ter a possibilidade de fazer da casa de saúde, o que nós chamamos de um Covid Center, eu considero um gol de placa, por todos os aspectos, porque deixa o Veracruz apto
a continuar cuidando da saúde e das outras patologias, mas também faz da casa de saúde um ambiente tão especializado, onde agora qualquer enfermeiro ou enfermeira lá está absolutamente treinada, né, para tudo. Por exemplo, para fazer a paramentação, como se chama. Um alto grau de contaminação acontece ali, principalmente na hora de tirar tudo aquilo, porque as pessoas se distraem, fazem a ordem errada e de repente acabam se contaminando, não é? Então, quando você tem um ambiente que está reservado para isso, tudo ali fica mais seguro, tudo, não é? E isso se tornou uma realidade aqui em Campinas, não só em Campinas, nas outras praças da Hostel Care, porque havia essas competências, né, conjugadas. E também porque na hora em que aconteceu, somos 5 cidades, 5 equipes, todas começaram a se falar muito e a trocar práticas. Isso foi simultâneo em todas as regiões? Não. Na verdade, Florianópolis vocês têm? Curitiba. Hospital, Curitiba. E aqui no interior, Campinas, Ribeirão Preto e agora São José do Rio Preto. Não foi simultâneo, pelo contrário, todas as nossas 5 praças ficaram ali assistindo, né, o que estava acontecendo primeiro em Manaus, rapidamente no Rio, São Paulo, né, quase que concomitante, depois Nordeste, e todo mundo ali, puxa vida, mas aqui não veio. Não é? Se você fosse na casa de saúde 50 dias atrás, tinha 5 pacientes ali. Estava tranquilo, não é? De repente começa a vir. Então, o que para nós significou ainda mais tempo. Então, houve muito treinamento, muita discussão. Hoje você entra na casa de saúde, tem toda uma identificação visual, as áreas, né, eles chamam de áreas quentes, então ali são áreas que só determinadas pessoas passam. Isso num hospital sem essa preparação, como eu falei da Itália, não tinha. Absolutamente não tinha. Então, não tinha como você isolar as pessoas. De repente, um paciente que entrava lá com outro problema saía com Covid, ou nem saía. É verdade, né? nem saía. Então, esse tempo foi precioso. A situação hoje em Campinas é uma situação, encheu bastante, né? De fato o sistema foi pressionado. A sensação que dá, entretanto, já é de uns 10 dias de uma aparente estabilidade, ou seja, você já não vê mais os casos como se fosse uma rampa, né? É uma sensação. Por outro lado, em Ribeirão Preto não, ali a gente continua ainda subindo a escada. Em São José do Rio Preto, subindo a escada mais no início ainda. E no sul do Brasil, só agora que começa a ter um fluxo maior de casos. Curitiba até a semana passada. Que interessante. Cada região tem a sua característica. Exato. Não dá para você generalizar e falar o Brasil todo está com Covid. Não, e eu acho que foi assim nos Estados Unidos também, não é? Porque são países continentais. E é uma das coisas que eu, desde o começo, né, quando a gente vive uma situação dessa por dentro, não há muito tempo para você se mover em discussões, em brigas, em disputas ou torcida. Você vive aquilo ali por dentro, né? E você está em contato com pessoas que estão ali na linha de frente, tomando um risco grande. Então, até em respeito a elas, você não se envolve muito nessas discussões que parecem um fla-flu. Se usa cloroquina ou se não usa, ou então se faz lockdown ou se não faz lockdown. Eu, sinceramente, olho isso e falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com as pessoas, né? Mas por que eu falo isso? Né? Me parece óbvio que você constatou que é uma doença que ela vai atingindo as regiões de uma forma diferente. Claro. Portanto, não faz nenhum sentido você querer tratar um país do tamanho do Brasil de forma igual. Concordo. Não é? Então, de repente, todo mundo ficou trancado aí 100 dias. 90 dias, 100, exato. 100 agora. Pois é, e agora, mais de 100 dias, né? E agora, em algumas praças onde a incidência se tornou maior e você precisa apertar de verdade ali, agora, puxa vida, agora vamos fazer um esforço. As pessoas já não aguentam ou não querem, ou nem podem mais pelas questões econômicas. Sim, tem que trabalhar, o comércio tem que se movimentar, as pessoas estão desesperadas, Melzi. Exato, então... Fechando tudo. É claro que olhar para trás é fácil e não é justo também, porque estar numa posição de tomar decisões hoje, nesse cenário, não causa inveja em ninguém, sinceramente. É uma situação, enfim. Mas aprender sim, aprender com o que foi feito sim. Não é? Então, olhar para trás e dizer, olha, talvez a gente pudesse ter faseado melhor isso, claro, qual o problema de admitir isso? Melzi, aproveitando, você que trabalha tanto, tem tempo para se distrair? Como é que é o teu lazer? Eu sei que deve ser no esporte, porque você gosta muito. É a minha paixão. As coisas que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de ler, eu acho que ficar informado é uma delícia.
Gosto de pequenos programas de jantar fora, essas coisas, mas se você me perguntar uma coisa... Tênis. Esportes. Se eu pudesse ter sido esportista na vida, esse talento eu não ganhei, né? Não dá pra ver. Não. Mas eu gosto muito. O tênis é uma ligação maior, eu me apaixonei pelo esporte. Eu nunca joguei desde jovem, eu não joguei, quer dizer, eu joguei depois de adulto, né? Mas não tinha aptidão nem nada. Mas, na verdade, todos. Eu acho que o esporte é uma celebração da saúde, é uma celebração da vida, é um meio de ascensão social. É uma terapia. É divertido, é terapêutico. Para mim, não só praticar um esporte, mas assistir um esporte de alto nível é um privilégio. Qualquer um. Nossa, quando teve as Olimpíadas no Rio, eu me esbaldei com aqueles esportes, sabe que a gente não... Mas você vai ver uma daquelas ginásticas artísticas ao vivo, o que é aquilo, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que as pessoas conseguem fazer com o seu corpo, e eu acho isso incrível, porque segue regras, porque você absolutamente disputa, né, em condições de comparação, de igualdade, é nobre. Então, se deixar, eu pretendo cada vez mais, né, dedicar tempo para isso. Há uns 15 anos eu comecei a apoiar atletas, aí mais no tênis mesmo. Vários desses se tornaram bons atletas, vários foram estudar fora com bolsas. Alguns são muito conhecidos hoje. Na verdade, eu apoio uma academia no Rio de Janeiro, né, que me deixa ela muito grande com a cidade ainda, onde treino grandes tenistas brasileiros. E, enfim, é uma das maneiras de devolver, mas é o que eu falo, né, Antônia? Você devolver as coisas com prazer. Sim. Com coisas que você também gosta. Por quê? Não é uma questão só de colocar recursos financeiros, mas de colocar tempo. Então, quanto vale o tempo de uma pessoa bem-sucedida com um jovem que está saindo de uma comunidade super carente para fazer um esporte? Se eu convido essa criança para comer uma pizza na minha casa e vou falar um pouco sobre as coisas da vida, ao mesmo tempo que eu estou vivendo uma paixão que eu não tenho condições, né, de desenvolver, que é o esporte, no caso. Tem gente que faz isso com artes, que faça, mas que faça, né? Claro. Conta pra gente uma grande realização sua. O que está por vir? Você pode contar? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu acho assim, para trás, talvez a coisa que mais me dá orgulho pessoal, em termos de conquista, né, foi ter conseguido ir para Stanford. Aquilo foi uma coisa tão além do que era possível imaginar e demandou uma dose de esforço tão grande que eu não poderia ter investido uma hora mais naquilo, sinceramente. Foi 1 ano e meio quase de um esforço que ultrapassou todos os limites daquilo que seria, por assim dizer, razoável, mas que na hora que se concretizou, posso te dizer que, do ponto de vista de carreira, foi a sensação mais gostosa que a gente poderia sentir, né? E todo mundo que se envolveu com isso também. Então, em termos de conquista, aquilo foi importante, e não só pela questão, sabe, da escola em si, mas por quê? Tem determinados momentos na vida que você percebe que é possível fazer coisas incríveis. Eu cheguei nesse lugar na Califórnia e percebi que as pessoas que estavam lá, meus colegas, não eram gênios. Eram muito capazes, inteligentes, mas eram pessoas que, assim como eu, desde cedo, com 15, 16, 17 anos, tinham projetado coisas grandes para a vida. Estavam super focados. E estavam ali 10, 12, 15 anos depois como resultado disso tudo. E aí você começa a projetar para frente. Você diz assim, bom, se é possível fazer isso, e você descobre que essas coisas não são só para aqueles que são abençoados, enfim, sortudos, gênios, o que mais você pode fazer? E a gente vai sempre empurrando as nossas barreiras para frente. Não é? Então, o que eu gostaria de fazer mais para frente, as minhas grandes realizações, se depender de mim, virão de ações de filantropia. Mas o que eu sonho em fazer, né, na linha lá do que o senhor ele faz, vai além de poder contribuir financeiramente, mas eu quero emprestar muito de todo esse arsenal que a gente vai ganhando ao longo de uma vida, né, como executivo, como empresário, para criar uma série de soluções, se vai ser no esporte, na educação, a ver, não é? Mas que sejam soluções sustentáveis, replicáveis e que aí sim, para cada real investido ali, meu ou de outros, faça isso ser multiplicado inúmeras vezes, né, para atingir realmente uma base grande de pessoas.
Esse para mim é o grande legado, né? Coisas que lá atrás, no começo, você pensa menos, e é natural, porque você precisa primeiro encaminhar e resolver sua própria vida, mas à medida que você vai cuidando de si próprio e vai percebendo o seu próprio potencial de fazer coisas grandes, você tem que deixar de pensar só nisso, né? Então eu quero muito que a Hospital Care invada o Brasil, leve uma medicina realmente de altíssimo nível para muitas cidades, trabalhe depois o acesso para mais gente poder chegar, que é uma outra vertente, né? Para mais gente poder acessar grandes estruturas de saúde. Em dando certo isso, cada vez mais eu gostaria de andar nessa outra direção. Muito obrigada por compartilhar conosco tanta experiência. Fiquei muito feliz, muito honrada com a sua presença, Melzer. Eu só posso agradecer, não só pela oportunidade de falar com o seu público, que eu sei que não é pequeno, mas também por todo o apoio que você nos empresta desde sempre, a confiança em pessoas então desconhecidas, né? Espero que não mais desconhecidas, não, jamais, mas que nos ajudou bastante a chegar até aqui. Tomara que haja muito pela frente. Estaremos sempre juntos. Obrigado. O Entrevistas de AZ fica por aqui. Até breve.